O homem frágil não é pacífico. Nunca na vida que um homem que é fragilizado, que é feminilizado, que passa a ter o emocional conflituoso, vai ser um homem pacífico. Não se pacifica o homem. Não existe essa possibilidade. Sabe por quê? Porque quanto mais forte o homem é, mais pacífico ele é. Porque mais ele é preparado para os enfrentamentos, para entrar em qualquer guerra que ele tiver que entrar, em qualquer enfrentamento que ele tiver que entrar e transformar aquele enfrentamento e conseguir contornar aquela situação e acabar com aquele mal. O homem, ele foi criado para um fim específico. O primeiro motivo para que ele foi criado foi cuidar. Primeira coisa, não é? Quando Deus fala assim, e façamos o homem, e aí ali naquele começo Deus estava usando o termo ish, façamos o homem, não era outro termo. O termo gever, ele vai surgir bem mais para frente quando Deus vai falar de casamento. Então, quando vai unir, né, e se unirá o varão, a sua esposa, aí fala gever. Gever significa varão, que também é referente a homem, mas aí já é lá na frente. Mas cá no comecinho é ish e ishá. É o termo assim, homem, mulher. Pronto, não tem dúvida, não é ser humano, não é os dois ali. Então, lá no comecinho do Gênesis, né, quando Deus vai criar Adão, lá em Gênesis 2:7, porque Deus pensa em criar Adão, lá em Gênesis 1:26, e ele fala assim, façamos o homem, ish, é homem, sexo masculino, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Então, o termo ali não é ser humano, é ish, é homem. Quando lá em Gênesis 2:7 Deus vai criar o homem, o termo lá também não é ser humano, é ish, é homem. E aí Deus pega o barro e Deus faz o ish, que é o homem. Entenda isso. Depois, provavelmente, Deus deu nome para Adão e colocou o nome dele de vermelho, Adão, porque ele era vermelho. Provavelmente foi Deus, ou ele mesmo se deu esse nome, mas ali no começo era homem. E o homem ali foi criado para dominar sobre os aves dos céus, os peixes do mar, os répteis, sobre a terra, sobre toda a terra. Toda a terra, tudo que sobrevive na terra. A terra Deus deu aos homens. Deus deu ao homem sexo masculino e domine ele. Então, o termo ali específico para ele, isso não minimiza a mulher, não inferioriza a mulher, muito pelo contrário. Deus estava criando um ser e deu uma função para ele. Quando Deus vai criar a mulher em Gênesis 2:18, que aí já passou um longo espaço de tempo, Deus pensa em criar a mulher, não é? Ali, olha, veja aqui, no comecinho, a gente está falando, quando Deus vai criar o homem lá em Gênesis 2:7, não havia árvores, porque não havia chovido ainda. Então, pensa que é o terceiro dia da criação, está se referindo quando Deus estava criando a natureza. Quando Deus vai criar a mulher, lá em Gênesis 2:18, Deus pensa em criar. Deus estava criando os animais, aí vai se referir ao quinto dia da criação. Aí Adão dá nome para os animais, né? Deus cria os animais, Adão dá nome para os animais, e depois Deus olha para ele e fala assim, olha, não é bom que ele fique só. Deus viu alguma coisa nele que Deus sentiu, né? Que tinha feito todos os casais e ele tinha visto os animais e cada um com a sua fêmea, talvez seja isso. E Deus decidiu, Deus pensou, não é bom que ele esteja só. Deus viu a necessidade dele ter alguém do lado dele e depois
em Gênesis 2, 22, Deus vai pegar da costela dele e vai criar a Eva. Então, a gente já tem falado, isso está nos meus livros. Deus tem uma hierarquia espiritual de dominância, onde o homem está em cima, a mulher está aqui, ela é submissa ao homem, só que Deus está aqui. E o homem é submisso a Deus, e Deus é amor. Então, a mulher e o homem ficam debaixo de uma submissão em amor. Essa é a hierarquia espiritual de dominância, que não tira o fato de que a mulher foi tirada da costela. Não elimina o fato de que a mulher foi tirada da costela e tenha que ser tratado ao lado e ser tratado bem. A Bíblia vai falar o tempo inteiro sobre isso, o quanto a mulher tem de ser bem tratada. O homem forte é um homem que se controla, é um homem que é pacífico. A gente viu o que aconteceu lá na escola. O que um homem fraco é capaz de fazer? Ele é capaz de entrar numa escola, numa creche, com uma machadinha e fazer tudo aquilo ali, mas ele é capaz também de ir na casa dele, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, porque ele é fraco, ele não se domina. Então, o homem forte, a masculinidade forte, é a masculinidade que traz um homem pacífico, não a fragilidade. Homens frágeis, eles não são pacíficos. O corpo biológico masculino, ele foi construído imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu acabei de falar aqui que ele foi criado com uma função, o homem foi criado com a função de cuidar. Então, domine ele, estava dizendo assim, que ele ia cuidar das aves dos céus, os peixes do mar, os répteis que se arrastam sobre a terra. Isso trata de quadrúpedes, de aves, de mamíferos, de todo tipo de animal que existe sobre a face da terra, sobre toda a terra, todos os vegetais, todo tipo de vida que existe na face da terra. Toda a terra se também diz do invisível e do visível. Então, o que a gente pode enxergar e o que a gente não pode enxergar, por isso o homem cria microscópios, e aí ele consegue enxergar o micro, sabe? Ele vai lá no núcleo da célula e descobre que é a energia que tem lá. Aí ele cria uma luneta, não é? E ele vai para o céu, para o espaço, ele vai enxergar lá em cima no céu e vai ver dentro do núcleo do Sol o que existe lá dentro e descobre que o núcleo do Sol tem uma energia que não se queima, que nunca, né, não se apaga. Aliás, segundo eles, pode, né, mas leva tanto tempo para se apagar, mas não tem uma matéria sólida queimando lá dentro. Existe uma energia que queima e que não se consome facilmente, que está ali queimando. Então, olha a capacidade, a inteligência masculina, o poder masculino. Então, a força do homem é essa força. É essa força. E isso não tem que ser pacificado, não tem que ser mudado, porque violência e maldade tem que ser transformada em todas as pessoas, inclusive em nós, mulheres, que temos um emocional complicado. Nós precisamos ser dominadas porque o nosso emocional é muito frágil. Nós fomos criadas para lidar com vida e para lidar com o homem. Lidar com o homem é muito complicado, porque nós fomos criadas para ajudar o homem. Para ajudar o homem, para ajudar os filhos, nós tínhamos que ser emocionais. Agora, o homem, para nos proteger, nos defender, não tem de ser emocional, assim, nesse sentido de ser mais, não é mole, vamos dizer, nesse sentido, ele tem que ser mais forte. Então, pacificar não traz paz. Não quer dizer que o homem que é frágil, ele é pacífico. O homem que é pacífico é o homem que defende, é o homem que usa o seu corpo, a sua força, para poder defender, proteger e cuidar da ordem de Deus. Cuidar, esse é a função do homem. E para cuidar, ele tem que proteger.
ele tem que lidar, ele tem que dominar, ele tem que manter controle. Como ele vai manter controle? Com força. E aí, através disso, ele traz a pacificação, porque ele consegue manter o seu controle. Homens frágeis não conseguem pacificar porque eles não conseguem ter controle de si mesmo. Ser frágil não é ser pacífico, e sim ser uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir. Olha a nossa fragilidade. Olha a mulher. A gente se controla bastante. Eu sei que tem muitas mulheres que conseguem isso muito. Eu não sou muito dessas, não. Eu tenho momentos assim que meu esposo ele tem que me chamar, ei, e conversar legal comigo ali, me chamar particular depois lá, olha aqui, vamos lá, senta aqui, vamos morar aqui, conversar legal, porque aqui não foi bom, você não é assim, cadê a serva de Deus aqui, vamos lá. E aí ele vem e me ajuda a enjaular a ferinha de novo, porque todo dia que eu levanto eu tenho que estar enjaulando uma ferinha, porque eu tenho um temperamento difícil, complicado. E pelo poder do nome de Jesus, Jesus me ajuda a controlar. Então esse emocional frágil que eu tenho, porque eu sou muito frágil, é que me faz ter esse tipo de conduta, esse tipo de atitude. E aí eu tenho que ser cuidada, ser ajudada. E é essa a missão do homem, e é essa a nossa missão. Porque nós estamos do lado deles para poder ajudar, porque nós temos capacidades de estar ao lado e orientar o homem. Mas o temperamento feminino, ele precisa ser ajudado. E essa é a função masculina dentro do lar. Pacificar as coisas, mas para isso o homem tem que ser forte e sábio, saber lidar com amor com a mulher e trazer essa mulher para a paz de novo, pacificando essa mulher. Homens fragilizados, eles têm crises de histeria, crises de cólera, crises de ira, descontrole, explosões e o corpo forte. Aí imagina o que vai acontecer. O que se pode esperar numa condição dessa? O homem foi criado para combater o mal, não para ser o mal. O homem foi criado para resolver o problema, não para ser o problema. E o homem fragilizado, ele é um problema. O homem foi criado para a defesa humana. E nessa defesa humana, ele acaba sendo servo de todos. Então, aí não cabe um lugar de presunção, arrogância. Ele vai servir a mulher, ele vai servir a sociedade. E a gente tem visto isso. Quantos homens sofrem tendo que manter toda essa estrutura social? Então, não vamos querer fragilizar o homem, pensando que um homem frágil é um homem pacífico. Não é. É um homem perigoso. O homem fragilizado, o homem frágil, não é pacífico. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus, creia, o que Deus fez é o que é certo. Se Deus colocou o homem com força, com poder e com autoridade, é porque isso ia nos levar a um caminho de bênção. Não aceite essa outra mensagem mentirosa, porque essa daí é justamente a que traz as desgraças que a gente vivencia nas escolas, que a gente vivencia no meio da sociedade, de coisas loucas que acontecem no nosso meio, porque são desvios daquilo que era para ser correto. O homem fragilizado, ele vai continuar com a mesma força, mas com um problema, um conflito de força, ebulindo dentro dele. E aí é onde o perigo mora, porque aí ele perde o controle emocional. E quando ele perde o controle emocional com força, aí o mal toma conta. Que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida e multiplique todo o conhecimento da palavra de Deus no seu coração. Curte, comenta e compartilha, ativa o sininho e Deus abençoe grandemente a sua vida.